Tudo no mundo tende ao caos. Vamos lá, esse é o meu lado engenheiro se manifestando um pouquinho aqui, mas o que a lei da termodinâmica, que fala que tudo tende ao caos, tem a ver com gestão? Na empresa, as coisas funcionam da mesma forma. Tudo que não é controlado, que não é cobrado, que não é processualizado, vai tender ao caos. Esse é o princípio da entropia. O princípio da entropia fala que tudo vai ir para o lugar que tem menor esforço. E o que tem menor esforço dentro da sua empresa? Fazer as coisas, correr atrás, cumprir procedimento ou só deixar rolar? Deixa rolar, não é mesmo? Então, tudo que você não coloca esforço vai tender para o caos. O caos, nesse nível, é muito ruim. Só que o contrário também é muito ruim. Porque o movimento que nós naturalmente fazemos para combater ao caos é criar controles. Só que a gente coloca controles geralmente excessivos para controlar esse caos. Em contrapartida à tendência natural, a gente trava as coisas do lado de cá. E quando a gente coloca controles excessivos do lado de cá, eu acabo engessando a minha operação. Eu acabo travando. Até porque, quando tudo é muito controladinho, quando tudo é muito rígido e eu não posso dar um passo fora do quadrado, eu não inovo. Até porque inovação, criatividade não é a junção de diversas lentes de como eu enxergo o mundo. Pois é, se eu não tiver novas experiências, eu não vou ter novas lentes. Se eu não tiver novos networks, eu não vou ter novas lentes. Então, quando eu travo demais e controlo demais a minha operação, ela acaba enrijecendo, ela acaba matando a inovação, a visão de longo prazo. Então, o extremo do controle é ruim. O extremo do caos também é ruim, porque quando eu tenho caos absoluto, eu não tenho previsibilidade de resultados. Todo dia as coisas saem de um jeito diferente. Uma hora funciona, outra hora não funciona, outra hora sai um bolo muito doce, outra hora sai uma torta muito salgada. Enfim, as coisas não têm previsibilidade. E aí eu acabo não entregando os resultados que eu preciso entregar dentro da minha companhia. Mas, Lucas, se a ordem e o controle excessivo são ruins e o caos ele é excessivo, ele é ruim, aonde que eu tenho que estar? O segredo é o equilíbrio? Todo mundo falaria isso, né? O equilíbrio. Mas equilíbrio, gente, não é a solução. Até porque, tanto na empresa, para você conciliar caos e ordem ao mesmo tempo, é impossível. Assim como na sua vida pessoal, tentar equilibrar tudo na sua vida não vai funcionar. As pessoas falam que você tem que equilibrar vida pessoal, trabalho, vida social, vida religiosa e N outras coisas que você pode, educação, os filhos, enfim, tudo na sua vida. Só tem um jeito de tudo que é equilibrado funcionar perfeitamente. Fazendo tudo mal feito. Você não tem horas no dia para fazer tudo que você precisa fazer do jeito que tem que ser feito. Eu gosto muito mais de uma lógica que é a lógica do malabarismo. Não é você equilibrar tudo ao mesmo tempo. É você uma hora jogar uma bolinha para cima, outra hora jogar outra bolinha para cima, enquanto uma tá subindo, a outra tá descendo. E aí pega as áreas da sua vida e você vai fazendo isso. Uma hora eu tô focando na família, porque eu preciso focar na família. Enquanto isso a bolinha do trabalho tá diminuindo. Daqui a pouco ela cai num nível que eu não posso deixar ela cair no chão. Eu pego ela e jogo ela para cima de novo. Enquanto isso a bolinha da vida social tá descendo. E você vai trabalhando esse malabarismo com focos temporais em cada um dos pilares ou das bolinhas, né? Uma coisa para você ter em mente também, dentro dessa metáfora do malabarismo, é que algumas bolinhas são de plástico. Você deixar cair, ela vai quicar, você pega de novo e joga para cima, e tá tudo bem, faz parte do jogo também. Quem não deixa uma bolinha cair no chão de vez em quando, né? O trabalho, às vezes, pode ser uma dessas. Se você, por um acaso, hoje perder um emprego, você arruma outro emprego. Não é o fim do mundo. Quantas empresas a gente tem por aí? Pode ser ruim, ninguém quer perder o emprego, mas também não é o fim do mundo. Agora, tem outras bolinhas que já são bolinhas mais de vidro. Na hora que você rompe a confiança num casamento, por exemplo, isso é difícil de voltar. Até volta, mas a maioria da parte das vezes fica aquele negócio meio trincado, né? Então, se você deixar uma bolinha de vidro cair no chão, ela despedaça. Essa você não pode deixar cair de jeito nenhum. Então você vai mantendo o malabarismo e as prioridades. O que eu tenho que estar jogando para cima, o que eu não posso deixar cair no chão de jeito nenhum, preferencialmente nada, né? E mantendo esse ciclo de sobe e desce, sobe e desce. Agora, quando eu trago isso da vida pessoal para a companhia, o jogo ele é o mesmo, ele é um malabarismo. Só que agora eu vou mudar a metáfora. Eu vou trazer a metáfora da valsa.
Eu sou um péssimo dançarino. Mas a valsa, eu sei que ela dança 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá. 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá. Se uma pessoa dá 3 passinhos para um lado só, o que acontece com a valsa? Acaba a dança. Na hora que você dá 3 passinhos e não é o que está acordado no jogo, você tropeça, o seu parceiro já não consegue mais te acompanhar. Ou seja, dá 3 passos para o lado do caos ou 3 passos para o lado do controle, acaba com a dança da sua empresa. Agora, 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá, uma hora para a direita e uma hora para a esquerda, é o que você realmente precisa. Às vezes um pouquinho mais para o lado do controle, às vezes um pouquinho mais para o lado do caos. Nunca no extremo, 3 passinhos é sempre ruim. Agora, quando eu dou 2 passinhos para o lado do controle, o que eu estou colocando na minha empresa? Eu estou colocando processos, indicadores, controles, checklists. Eu estou querendo trazer repetitividade, previsibilidade dos resultados. Nesse momento, eu quero estabilidade. E aí, eu consolido uma cultura dentro da minha organização. Nesse momento que eu venho um pouquinho mais para o controle, com rituais, com rotinas bem estabelecidas, a cultura ela entra e ela enraiza. No momento que eu estou enraizando uma nova cultura a partir de uma transformação, de uma nova modalidade de maturidade, um novo nível de maturidade dentro da minha organização, isso é bom, porque isso significa que aquela mudança que eu trouxe, ela criou raízes. E aí você tem controles, rotinas, processos que trazem a estabilidade necessária para você continuar crescendo o seu negócio. E aí você cresce linearmente com melhorias pontuais, porque tudo está muito controladinho, você trabalha com melhoria contínua, né? PDCA, DMAIC, SDCA, Six Sigma, em cima desses indicadores, desses processos. Só que chega uma hora que essa mesma cultura, que foi a cultura que enraizou e te deu a solução para o problema que você tinha, enraizou a nova mudança, ela se torna a causa do próximo problema. E aí você precisa romper com essa cultura. Nesse momento é que você terminou de dar os 2 passinhos para lá e agora você precisa dar os 2 passinhos para cá. Sair um pouco do controle e vir 2 passinhos para o lado do caos. Mas é um caos que não é um caos excessivo, ele é um caos na intermediação entre o caos e a ordem. Isso é o que a gente chama do caórdico, é o caos com a ordem, é a intersecção dos dois. Não muito caos, não muito ordem. É um caos construtivo, é um atrito lapidador, ela é uma discordância para que se surjam novas ideias, é uma divergência para depois ter uma convergência. Assim como, por exemplo, na metodologia do Design Thinking. Primeiro você diverge, para depois você convergir. Você nunca vai ter novas ideias inovadoras se você não divergir primeiro. E aí você dá 2 passinhos para o lado do caos e chega no caórdico. 3 passinhos vai para o caos destrutivo. 2 passinhos é saudável. Quando você chega do lado de cá, você quer romper com a cultura, você quer trazer uma mudança, né? Então o caos ele começa a ser o motor da inovação, porque é nessa discordância, é nessa amplitude de visões que você vai trazer novas ideias, criatividade, inovação para dentro do seu negócio. Enquanto de um lado eu estou trazendo controle e previsibilidade, agora desse lado eu estou trazendo inovação, estou olhando para o longo prazo. Enquanto do lado de cá eu estava falando de resultados de curto prazo, que geralmente estão atrelados com a geração de caixa, como que uma empresa morre no curto prazo? Quando falta caixa. Então, o resultado de curto prazo, geralmente, está muito atrelado à geração de caixa. Já, como é que uma empresa morre no longo prazo? No longo prazo, ela morre porque alguém chega e faz alguma coisa diferente, melhor, rompe com o mercado em que ela está. Isso é inovação. Então, ela precisa inovar para que ela não seja morta, mas sim ela mate o concorrente. Então, ela vem para o lado do caórdico e inova, dá esse espaço criativo, essa flexibilidade, para que se pense diferente, para que se adicione novas lentes na nossa visão. E aí, essa dança continua. Se eu fico no caos o tempo todo, isso não se consolida. Eu preciso trazer essa divergência para uma convergência. E aí eu começo a transicionar de novo para a ordem, para o controle, para que eu tenha um novo momento de estabilidade e depois novamente um momento de caórdico, um momento um pouquinho de caos e assim por diante. 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá, como numa valsa. Essa habilidade, essa visão de mundo,
é o que a gente chama de ambidestria estratégica ou ambidestria organizacional. O que é a ambidestria? Né? Uma pessoa destra é uma pessoa que trabalha bem com a mão direita. Uma pessoa canhota é uma pessoa que trabalha bem com a mão esquerda. A pessoa ambidestra trabalha bem com as duas mãos. Quando eu falo de ambidestria organizacional, é aquela empresa que trabalha ao mesmo tempo com resultado de curto prazo, com a ordem e o controle, ao mesmo tempo que ela trabalha também com o caos e a inovação, a flexibilidade e a criatividade. E isso em momentos alternados. Dificilmente você vai estar isso rodando em paralelo, né? Mas uma hora eu estou um pouquinho para lá, uma hora um pouquinho para cá. Lembra dessa metáfora da valsa? É a melhor metáfora para esse momento. E a partir dessa construção de caos e ordem, de controle e flexibilidade, eu construo uma dualidade que é cíclica dentro da minha organização. E uma organização, ela sempre vai passar por dois momentos ao longo dessa dança. Ela vai crescer e ela vai organizar. Quando você cresce muito a organização, você traz complexidade. É mais cargos, um organograma mais complexo, processos mais confusos ou mais longos. E aí essa complexidade tende naturalmente, como a lei da entropia, a te jogar para o caos. E nesse caos, você vai precisar, então, trazer novamente para o controle. E essa é um processo infinito. Então eu preciso crescer vai gerar o caos, eu preciso colocar mais ordem. Aí eu volto, coloco ordem gera custo, compromete a geração de caixa. Como eu comprometo a geração de caixa, eu preciso inovar novamente. Então é um ciclo de cresce, organiza. E esse é o ciclo infinito dentro das organizações. É esse ciclo que vai te dar condições de ser uma empresa madura ao longo do tempo, organizando e crescendo e superar os seus objetivos. E é sobre esse tipo de conteúdo que nós falamos aqui nesse canal, sobre gestão, liderança, transformação organizacional, como ter empresas de sucesso. Então, se você gostou, esse conteúdo te ajudou de alguma forma, você pode curtir, seguir aqui o canal ou enviar para alguém que você conheça que também pode se aproveitar desse conteúdo. Não esqueça disso. A única coisa que a gente compartilha, a gente divide e não perde é o conhecimento. A gente divide e ele fica maior. Então, vamos dividir esse conhecimento com mais pessoas. Eu conto com você. Vamos juntos!